Olá a todos, essa é a nossa prática interdisciplinar de oficinas pedagógicas. O tema a ser discutido na nossa prática é atividades para o incentivo à leitura. Olá, eu sou a Maria, eu vou dar continuidade aqui à nossa prática, com resumo, vou começar aqui. O presente trabalho tem como foco principal mostrar a importância da prática da leitura e atividades que possam ser desenvolvidas para o incentivo da leitura, em diferentes séries, anos e, consequentemente, em diferentes faixas etárias. Diante disso, os estudos para a realização dessa pesquisa concentraram-se em aprofundar o conhecimento com base em vários estudiosos sobre a importância do incentivo à leitura. Suas contribuições à questão de organizar atividades educativas que ofereçam um clima favorável ao processo de construção de leitura dos docentes. A prática da leitura é uma atividade indispensável para a busca pelo conhecimento e para a formação do indivíduo crítico perante a sociedade. Dessa forma, os alunos necessitam de atrativos para que possam enxergar a leitura como parte integrante de sua formação, contribuindo assim para o seu desenvolvimento no contexto escolar. Agora eu vou dar continuidade aqui às nossas palavras-chave, que são educação, leitura, oficina pedagógica e incentivo. Essas são as nossas palavras-chave. Introdução. A presente pesquisa tem por finalidade destacar a importância de utilizar atividades dinâmicas para a formação do leitor nos anos iniciais do ensino fundamental, enfatizando aspectos importantes para a aprendizagem de cada indivíduo. A escolha do tema foi em virtude do conhecimento mais amplo e eficiente no que diz respeito às quais atividades podem ser utilizadas no processo de leitura e no qual é importante que cada indivíduo desenvolva o gosto pela mesma. Pois vemos que quanto mais se passam os anos, mais as crianças vão deixando de lado o gosto de ler, para focar em outras atividades, como videogames, celulares e computadores. Além de que o acesso restrito à leitura no núcleo familiar e a falta de incentivo têm ocasionado poucos interesses para a leitura e, por consequência, dificuldades marcantes que sentimos na escola. O vocabulário precário, dificuldades na compreensão, erro ortográfico, poucas produções significativas dos alunos, conhecimentos restritos dos conteúdos escolares. Nesse sentido, é que essa proposta se justifica, considerando a importância da leitura e a necessidade de incentivar as crianças por meio de metodologias criativas e inovadoras que despertam o interesse e o gosto pela leitura. Boa noite, sou a acadêmica Clarice Gonçalves. Hoje irei falar um pouco sobre a fundamentação teórica. A leitura é um processo silencioso e íntimo que traz significado que reproduz o mundo. Para cada indivíduo, a leitura está em um contexto diferente. O ato de ler permite a construção do indivíduo de cada um e pode se considerar um exercício mental indispensável à aquisição de uma consciência mais complexa acerca do humano. Lacerda, 2013. A leitura necessita de estímulo para que o aluno reconheça verdadeiramente o valor da leitura e assim possa aplicar em sua vida a transformação do pensamento em ação. De acordo com Agnolin, 2006, página 2, a leitura é um ato que também depende de estímulo e motivação. A prática da leitura é uma tarefa essencial para cada construção do conhecimento e um defragador do sentimento e opinião crítica do indivíduo. A escola deve se preocupar em desenvolver estratégias de ensino eficazes de acordo com o amadurecimento do leitor. Cabe
a esta instituição proporcionar o primeiro contato com os livros e fazê-lo corretamente para que a leitura se torne uma atividade prazerosa e crítica. Santo, 2004. Ou seja, a leitura, como é algo silencioso e íntimo, né, para cada pessoa, e para isso depende bastante, né, de quando a pessoa vai se desenvolvendo. Tem os passo a passo, principalmente para aquele aluno íntimo. Ele não vai chegar em sala de aula e ler igual os outros, não. Tudo vai no tempo dele, né? E para que o aluno tenha mais aprendizagem de leitura, ele tem que ter a motivação. E essa motivação ele já tem que vir com ela de casa. Essa motivação ele já tem que ter de quem? Dos familiares, principalmente deles. E depois dos professores em sala de aula, incentivando eles com a grande leitura, para que eles fiquem mesmo bem aprendizados, né? E para isso, a escola também tem que ter a sua parte, né? Elas têm que desenvolver as estratégias. Essas estratégias podem ser o quê? As atividades educativas em sala de aula, como o quê? As brincadeiras, né? De leitura, pode fazer as práticas, né? De prática de leitura, com caça-palavra. Outras brincadeiras que desenvolvam o aprendizagem da criança, né? E com isso, eles vão praticando e assim os alunos vão se dedicando mais à leitura, certo? Metodologia. Para a realização dessa pesquisa, foi iniciado o levantamento bibliográfico, realizando várias leituras por meio de livros, artigos e materiais disponibilizados pela internet, com a finalidade de aprofundamento sobre o tema. A metodologia que usamos como base foi a de Paulo Freire, a qual é dividida em 3 partes: investigação, tematização e problematização, sendo a pesquisa bibliográfica um meio fundamental para a obtenção de novas informações que enriquecem o trabalho, proporcionando mais conhecimento acerca do tema. Logo, este foi o primeiro passo para a pesquisa. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo com crianças de diferentes faixas etárias, utilizando diferentes métodos e atividade aplicada para mostrar a importância que tem a leitura do ensino de cada qual. A minha metodologia foi usada, foi a leitura estourada, na qual utilizei balões e vários textos diferentes, né? De acordo com a prática lá que eu realizei, foi dentro do balão tinha um número. De acordo com o número, estava no papel que eu expus na mesa, né? Nos papéis dos textos que eu expus na mesa. Aí, de acordo com a criança fosse estourando o balão, ela estourava o balão. Aí, quando ela estourava o balão, caía o número. Aí a criança pegava o número e via lá na mesa qual era a leitura que ela ia fazer. Aí, de acordo que ela se associava lá ao número, né, ela fazia a leitura. E foi uma prática bem sucedida. Eles gostaram muito, eu também. Foi muito bom, bem interativa. A gente cantou para poder ele estar realizando, ter uma animação na hora da prática. E é isso, essa foi a minha prática desenvolvida, foi muito bom e eu adorei eles também, né? E eu vou falar aqui um pouco da minha prática, né? A prática que eu realizei foi caça-palavra. Pegava de dupla, de 2 em 2, separava cada palavra para cada aluno e eu iria ditando a palavra, tipo casa. O aluno que pegasse primeiro, ele já iria saindo como vencedor, né? E assim sucessivamente até terminar a última palavrinha. Ia repetindo, que conseguisse encontrar mais palavra era o vencedor. Ou seja, isso era um raciocínio para cada criança, né? Cada criança ia tendo um raciocínio, ia pensando. Era algo que eles se motivaram bastante, se desenvolveram muito bem. E para mim foi uma atividade prazerosa. Certo? Irei passar aqui para minha próxima colega. Muito obrigada. Este foi um trabalho feito na turma do 2º ano, no Colégio Impactos.
foi feita uma leitura do livro literário O Homem Biscoito. Nessa leitura tivemos leituras individuais e também tivemos leituras em rodas de conversas para que eles estejam conversando sobre a história. Depois que fizemos isso, tivemos um dia com a culminância, com eles fazendo um Masterchef leitura. Com essa Masterchef, eles fizeram um biscoito de verdade, sendo confeitado por eles. Eles decoraram do jeito que eles quiseram. Essa daqui foi a prática que eu desenvolvi com estudantes do primeiro ano de ensino fundamental na cidade de Canhotinho, Pernambuco, numa escola municipal. Eu optei por fazer uma oficina de leitura, onde eu preparei a sala exatamente para que se tornasse uma oficina para eles. Então, eu coloquei ali um tapete decorado no chão, com uma caixa com vários livros, onde eles podiam escolher os livros que eles quisessem. E ao lado também tinha uma estante que também tinha outros tipos de livros e alguns fantoches, porque com os fantoches eles podiam ali representar a história e dessa forma, quando eles chegaram na sala, estava lá tudo já organizadinho, então eles sentaram no tapete, eu expliquei para eles que era uma oficina de leitura, então eles podiam folhear os livros que tinham ali. Então, nesse primeiro momento, eles pegaram os livros e foram folheando aqueles que mais chamaram a atenção deles. Então, eu dei um tempo para que eles fizessem isso. Depois, pedi para que cada um escolhesse um livro para fazer a leitura. Então, cada um escolheu um livro diferente e foi fazendo como não tinham muitos nesse dia, Então, cada um foi pegando ali o livro, foi indo para frente e fazendo a leitura para os colegas, do jeito deles, Alguns conseguiam ler, outros não conseguiam, e aí esses que não conseguiam ler, eles iam olhando as imagens e iam criando ali a história deles, Então, essa atividade, foi para despertar ali mais o gosto pela leitura. Como o primeiro ano não é uma turma que está tão à frente, não é uma turma que eles estão totalmente desenvolvidos ainda, porque eles estão ali iniciando o processo de alfabetização, então é muito interessante. Eles pegavam os livros, olhavam as imagens e eles iam criando a história deles. E aí depois que cada um fez essa apresentação, eu também peguei um livro, que tinha lá, inclusive o livro era um livro que falava sobre sentimentos, as emoções. E aí eu fiz a leitura para eles desse livro e a gente fez uma atividadezinha de interpretação de texto bem simples. Então foi um momento muito prazeroso, tanto para mim quanto para eles. Eles gostaram muito da forma como a sala estava organizada, chamou a atenção deles essa questão de ter um tapete ali, de ter os fantoches, eles brincaram bastante com os fantoches também. Então, foi um momento bem interessante e foi bem uma oficina mesmo, para que eles pudessem pegar, ler esse momento. Aqui nós temos os resultados e discussões, Então, consideramos que o incentivo à leitura no âmbito escolar ajudará as crianças a terem mais interesse pela leitura. Então, tanto gibis, tanto poesias, como outros tipos de livro. Então, que a leitura ela seja colocada no dia a dia da criança e que elas percebam o grande valor dessa leitura em sua vida escolar. Então, todas percebemos, nossos resultados, que utilizar de atividades dinâmicas e com um bom planejamento do professor desperta um interesse maior na criança de ler, já que com as atividades que foram desenvolvidas, ficou claro o envolvimento das crianças ali. Então, cada atividade que foi desenvolvida nessa questão de oficina de leitura, ficou perceptível que as crianças elas quiseram participar por si próprias, não foi aquela questão de pressão e de fazer por rotina e por ter que fazer, não. Foi uma questão prazerosa, as crianças pediam para participar em todas, E aí isso contribuiu muito para eles, porque além deles quererem participar das atividades, eles saíram felizes com o resultado, buscando por mais leitura, buscando por mais momentos como esse que foi desenvolvido. Então, com esse trabalho, conseguiu-se claramente despertar nos alunos o hábito da leitura,
formando uma rede de leitores e a valorização de atividades dinâmicas para incentivar as crianças a quererem ler cada vez mais. Então, com essa pesquisa concluímos que a leitura ela é muito importante para a construção do conhecimento da criança e sua aprendizagem escolar. Então, é necessário ter uma forma de ensino que vá contribuir para o aprendizado das crianças, que seja significativo para o aprendizado deles. Então, a leitura ela é uma fonte de prazer e de lazer. Ela expande a mente da criança, ela estimula a imaginação, ela faz a criança pensar por si só e melhora muito o vocabulário e a oralidade da criança. Mas, para ter esses benefícios, é necessário que a criança ela seja sempre estimulada a ler desde pequena, começando ali da educação infantil, depois passando para os primeiros anos de ensino fundamental. Então, fazendo isso, quando a criança crescer, ela vai ter um gosto pela leitura, ela vai ter um vocabulário diverso e ela vai ter pouca dificuldade na hora da interpretação. Então, todos os benefícios oferecidos pela leitura ao leitor, a questão da imaginação, da comunicação, da ampliação do vocabulário, conhecimento, dentre tantos outros, torna-se claro e evidente para os alunos. Então, a utilização de atividades de forma dinâmica, com diálogo e interação deles, vai contribuir e contribuiu para que os alunos estivessem sempre em interação e quisessem sempre participar das atividades. Então, por isso que é importante ter atividades que incentive a leitura, não que a leitura seja uma coisa ali monótona, que seja sempre aquilo, não, é necessário sempre diversificar, para que assim as crianças elas tenham gosto de ler. Aqui tem as referências que utilizamos no nosso trabalho, as referenciais. Então, utilizamos ali muito Freire, utilizamos Nilma Lacerda, utilizamos Louis, utilizamos Maracaípe, utilizamos Nunes, utilizando Santos, Agnolin, Castanho, são alguns dos nossos referenciais. E essa foi a nossa prática interdisciplinar na matéria de oficinas pedagógicas.